Ao apresentar a morte física como uma mera transição em direção à vida espiritual, em constante progresso, os 51 capítulos, psicografados por Francisco Cândido Xavier, neste segundo volume da série A Vida no Mundo Espiritual, evidenciam a imperiosidade do estudo, da prática e do labor, aplicados no âmbito íntimo de cada indivíduo, a fim de que o regresso à pátria espiritual se dê com a convicção do cumprimento dos compromissos assumidos antes da reencarnação. Designado a prestar auxílio fraterno na Terra, ele compreende que o labor constitui uma fonte de renovação mental e um significativo avanço na edificação do bem. Os Mensageiros é o segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditado pelo espírito de André Luiz e psicografado por Francisco Cândido Xavier. No livro Os Mensageiros, o espírito André Luiz nos narra vivências de seres espirituais que retornaram à encarnação com instruções específicas, visando o próprio aprimoramento. Contudo, nem sempre lograram êxito em suas incumbências. Livro Os Mensageiros, da série A Vida no Mundo Espiritual. Prefácio. Emmanuel. Lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé, guindado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar, ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A fauna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da herança continua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz, endereçadas aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. À maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que, após a morte física, mereceu seu ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento, e a alma caminha, incessantemente, atraída pela luz imortal. No entanto, o que nos leva a agrafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm.
Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete, na terra, consoante a vontade de Deus. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesma, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, e quem observar o nobre serviço de um aniceto, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Entregamos, pois, ao leitor as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo à luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Análise do prefácio do livro Os Mensageiros. Emmanuel, o autor do prefácio, antecipa a possível estranheza dos leitores diante das descrições de um mundo espiritual que se assemelha, em sua organização e aparência, ao mundo material. Ele argumenta que isso não é um produto da mente humana, tudo está no cérebro, mas sim uma consequência direta da lei da evolução. Usando uma poderosa analogia com um chimpanzé em um palácio humano, Emmanuel explica que a morte não é um salto para uma realidade incompreensível, mas um passo em um processo contínuo. Assim como o macaco veria no mundo humano uma vida animal aperfeiçoada, o homem, ao passar para planos espirituais mais elevados, encontra uma vida humana sublimada. O prefácio conclui com um chamado à ação, enfatizando que o Espiritismo não é apenas um campo de estudo, mas uma oficina de renovação que exige esforço, disciplina e autoaperfeiçoamento para receber e compreender as mensagens espirituais. O seu argumento contra o ceticismo materialista é o ponto central. Emmanuel começa abordando a crítica mais comum dos céticos, a de que as experiências espirituais descritas são meras projeções do cérebro humano. Ele refuta essa ideia, explicando que o cérebro é o aparelho da razão do homem encarnado. Após a morte, o espírito continua sua jornada com a consciência que já possui, em um outro campo vibratório. Não há uma transformação mágica em anjo, a luta pelo aperfeiçoamento continua. A lei da evolução é a analogia central, o chimpanzé, sendo a parte mais importante e esclarecedora do prefácio. Com o princípio fundamental, ninguém pode trair as leis evolutivas, a natureza não dá saltos. Utilizando o cenário de um chimpanzé que é levado a um palácio humano e pode se comunicar com seus semelhantes. O que ele entenderia? Ele reconheceria formas aperfeiçoadas de sua própria realidade, como pelos rústicos para casimiras e sedas, ninho agreste para moradia de pedra, prado verde para jardim civilizado, nutrição, herança, família,
para fenômenos quase idênticos. O que ele não entenderia? A auréola da razão que envolve o espírito humano. Conceitos como trabalho, responsabilidade, memória enobrecida, sentimento purificado e edificação espiritual seriam inacessíveis à sua compreensão. Explicando assim por que o mundo espiritual descrito por André Luiz tem estruturas, trabalho e paisagens, assim como o chimpanzé encontra uma vida animal aperfeiçoada, o homem, que evolui, encontra no plano espiritual uma vida humana sublimada. As formas são reconhecíveis, mas os propósitos, as responsabilidades e o nível de consciência são imensamente superiores. Enfatizando a morte como um passo da evolução, desmistificando a morte. Emmanuel corrige a visão popular da morte como um evento espetacular ou um salto para o desconhecido. Ele a define como passo da evolução simplesmente. Isso reforça a ideia de que a vida continua com os mesmos desafios de aprendizado e crescimento, apenas em um novo contexto vibratório. O ser não perde sua identidade nem suas conquistas morais e intelectuais. Trazendo o Espiritismo como oficina de renovação. O foco do texto se desloca da explicação filosófica para a aplicação prática na vida do leitor. Não é apenas teoria. O Espiritismo não deve ser encarado como um mero campo de pesquisa e consulta para intelectuais. É trabalho prático. Seu verdadeiro propósito é ser uma oficina de renovação, onde o indivíduo trabalha ativamente em si mesmo através de esforço interior, disciplina de si mesmo e autoaperfeiçoamento, nos alertando para a necessidade de preparo e mérito, destacando que a ajuda espiritual não é automática. O auxílio dos planos superiores, personificado no serviço de Aniceto, não é uma obra mecânica ou de menor esforço. Para receber a ajuda, o encarnado precisa se preparar. Emmanuel utiliza várias citações para ilustrar essa necessidade. Lavar o vaso do coração, ou seja, purificar os sentimentos e intenções. Receber a água viva, ou seja, estar aberto e digno do conhecimento espiritual. E vestir os trajes nupciais, ou seja, despojar-se das imperfeições, os envoltórios inferiores, para se conectar com a luz. As mensagens do além, como os de André Luiz, não se destinam apenas a consolar ou causar expressão emocional. Seu objetivo maior é despertar o senso de filho de Deus no leitor, levando-o a fazer um inventário de suas próprias realizações e a assumir a responsabilidade de viver diante do Senhor. O prefácio de Emmanuel é uma obra-prima de clareza e profundidade. Ele funciona como um guia de leitura essencial para os mensageiros, preparando o leitor para compreender a natureza do mundo espiritual, sem cair em ceticismo ou em fantasias. Ao estabelecer a lei da evolução como chave de interpretação, ele oferece uma base lógica e coerente para a continuidade da vida. Mais do que isso, transforma a leitura de uma simples curiosidade sobre o além em um convite poderoso à transformação moral e ao trabalho ativo no bem, aqui e agora. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.